Segunda Coríntios, carta de Paulo a Coríntios, aos Coríntios. Carta de Paulo aos Coríntios. Segunda, tá? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 16. 3,16 vai dizer assim: quando, porém, algum deles se converter ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória à sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Essa é a tua palavra, Deus. Te damos graça, te glorificamos, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Esse texto, ele é um texto muito conhecido e muito usado quando as pessoas querem dizer assim, que aonde tem a manifestação do Espírito de Deus, a liberdade para chorar, a liberdade para pular, a liberdade para glorificar. Nós usamos muito esse texto para expressar o movimento carismático, que acredita no poder, na manifestação, no pular, no rodar, no se expressar. Sempre alguém vai dizer: olha, irmão, o Espírito de Deus está ali, a liberdade. Só que nós precisamos entender que esse texto, ele vai além disso. Ele vai além de uma liberdade para pular, ele vai além de uma liberdade para chorar, ele vai além de uma liberdade para glorificar. Aonde o Espírito de Deus está, a liberdade para curar, a liberdade para salvar, a liberdade para restaurar, a liberdade para renovar, a liberdade para ressuscitar, a liberdade para trazer à existência o que não existe, porque aonde o Espírito de Deus está, ali há liberdade para ele agir. Nós não podemos ser uma igreja que limita o agir do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele não está limitado dentro de uma caixinha que eu coloco, porque o Espírito Santo de Deus, ele é a própria liberdade. Ele tem liberdade para renovar as vidas. Ele tem liberdade para que eu possa ser transformado. Precisamos colocar em prática algo não limitado ao Espírito Santo de Deus. Você poderia repetir comigo a seguinte frase: deixai-o fazer o que quiser. De novo: deixai-o fazer o que quiser. Você consegue entender a profundidade disso? Se eu falo: Espírito Santo, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, ele vai ultrapassar o meu achismo, ele vai ultrapassar o meu conhecimento, ele vai ultrapassar a minha religiosidade, ele vai ultrapassar as minhas falhas, ele vai ultrapassar até os meus acertos, porque agora eu deixei ele fazer o que ele quiser. Não é mais aquilo: eu acho que isso é Deus, isso não é Deus. Eu acho que no meu tempo era assim, antigamente não era assim. Acabou. Agora eu entreguei na mão dele. Repita comigo: deixai fazer o que ele quiser.
Se Ele quiser transformar o teu eu, deixe-o fazer o que Ele quiser. Ah, mas eu penso assim, eu fui criado assim, eu nasci assim, a minha cabeça é assim. Não interessa, deixar Ele fazer o que Ele quiser. É a gente se entregar a um ponto, a um nível, como o profeta fala, que ele anda em direção à água. Ele dá o exemplo de um rio. Ele fala de água no tornozelo, no calcanhar, nas pedras, no tronco, até que ele mergulha tão profundo que agora ele não tem mais controle. É a água que controla ele. Agora ele está na água, ele está abraçado, ele está totalmente mergulhado. Isso é se entregar ao ponto que o Espírito Santo decide o que vai fazer. Não sou mais eu, agora é Ele. É não limitar, é não colocar barreiras para o que Deus venha fazer, para o que Deus venha agir. Biblicamente falando, tem um texto. Coloca para mim Atos 7:51. Atos 7:51 vai dizer o seguinte: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como vossos pais também fizeram. O texto está falando sobre resistir ao Espírito Santo. O que significa resistir a alguma coisa, gente? Tu imagina que você pega um barro e você vai moldar ele, e ele não se deixa moldar, ele resiste para não ser moldado. Você imagina uma pessoa que o Espírito de Deus está sempre falando com ela: você tem que mudar, você tem que melhorar, você tem que mudar isso na tua vida. Começa a confiar, começa a acreditar, mas a pessoa, ela resiste, ela não se deixa ser moldada, ela não se deixa ser transformada. O apóstolo Paulo fala no escritor Atos, Lucas, ele relata: homens de duro cerviz. São pessoas que é difícil de você moldar, é difícil de você trabalhar, é difícil de você explicar. É como se aquele ditado que diz: dá burro em ponto de faca. Quem já ouviu isso? Dá burro em ponto de faca. Tu imagina o Espírito Santo falando no nosso ouvido, porque a todo tempo ele fala. Se chegar, todos nós que estamos aqui, se a gente fosse fazer uma lista de tudo que o Espírito Santo já falou com a gente, e a gente não obedeceu, mas se a gente desenrolar essa lista, se juntar de todos nós, chega lá na praia. Mas se pegar de um por um, o próximo quarteirão pelo menos chega. Porque o Espírito Santo, ele está sempre falando, o Espírito Santo, ele está sempre ministrando. Só que nós estamos vivendo uma era. Eu estava falando isso com uma pessoa essa semana, eu estava aqui, aí evangelizando uma pessoa ali, a gente entrou e conversou aqui. E eu falei para ela que hoje a missão não é mais falar para o mundano entrar para a igreja ou para o mundano aceitar Jesus. Hoje a nossa missão é falar para o crente que Jesus não mudou. Hoje a gente pega as pessoas que já estão um ano dentro da igreja e você tem que falar para ela: ó, Jesus não mudou, os milagres continuam, o poder de Deus é o mesmo. Deus quer santidade, Deus quer manifestar a presença, Deus quer derramar amor. Nós temos que pregar para o crente, para ele virar crente. Porque está difícil. Você pegar para o crente e falar para ele: você tem que ter fé, você tem que acreditar. Deus age, Deus cura, Deus renova, Deus restaura. Esses dias eu tive com uma pessoa, e a pessoa falou assim: pastor, eu estou com um problema já tem 3 meses. Problema sério, grave, algo que está me corroendo, algo que está acabando comigo. Eu falei: vamos orar, vamos tirar uma foto desse problema, e eu sei que depois a gente vai mostrar o antes e depois disso. Amanhã a gente vai fazer uma semana, e hoje já resolveu. Aí você tem que explicar para o crente que era só ele ter colocado na mão de Deus. A pessoa guardou, a pessoa remoeu, a pessoa aceitou o diagnóstico do médico, a pessoa aceitou o resultado contrário. Mas se ele de primeira tivesse falado: eu vou apresentar a Deus porque Deus vai resolver, não tinha sofrido 3 meses.
A gente precisa hoje em dia reavivar isso dentro do povo. E eu quero, não vou dizer até eu morrer, porque eu creio que antes eu quero ver isso. Mas essa mensagem ela não vai mudar. A gente não pode mudar essa mensagem. A gente tem que continuar falando, Jesus faz, Jesus age, o Espírito Santo de Deus está aí, está operando, está ativo. Esses dias eu estava vendo um apóstolo hondurenho, mas porém ele tem uma igreja em Miami. Eu acompanho ele acho que um ano e pouquinho. E hoje em dia eu sou apaixonado por aquele homem de Deus. E ele estava num culto aqui em São Paulo, eu não fui por causa das atividades aqui da igreja, dos cultos, tentando dar o meu melhor. E eu não fui. Eu até falei com os nossos que ele é um evento grátis, pastores do Brasil e do mundo. Tinha gente da Coreia que veio para o evento, também a gente tão longe. Foi em São Paulo, pertinho de mim. Pegava um ônibus, um avião. E ele no culto, ele falou assim, gente, para pegar para pastores, ele falou, me ajudem a crer. Me ajudem a crer. Porque eu vou orar agora e vocês vão ver os sinais de Deus. Ele falou, só me ajuda a crer. Porque hoje está tão difícil que o crente duvida até do que ora. O crente chega, teve uma situação aqui, a gente estava orando, eu falei, em nome de Jesus, está resolvido. Falei para a pessoa. No outro dia a pessoa ligou para João, eu falei, mas eu já orei ontem. Se já entregou, está resolvido. Não tem isso de deixar o problema no altar e voltar para pegar. O meu Jesus, na hora que tu entrega na mão dele, está entregue, ele resolve. Eu não tenho que sair daqui achando que eu estou com o mesmo problema que eu trouxe. Eu trouxe, eu não vou levar. Acabou. Essa tem que ser a nossa fé. E apóstolo Maldonado falando para os pastores, me ajuda a crer, gente. Aí sabe o que ele teve que fazer para motivar a fé do povo? Teve que botar testemunhos da igreja dele na Miami. Porque o povo não está acostumado a ver. Tu ensina, fala, mas entra aqui, sai aqui. Aí ele começou a colocar. Teve um que eu fiquei impactado demais. A menina estava com a ultrassonografia. Dizia que ela não tinha útero. Uma jovem menina, eu acho que 15, 16 anos, ela não tinha útero. E ele foi lá, orou, e ele já tem hoje uma equipe médica, que tinha médicos dentro do Brasil, para ter uma ideia da estrutura e da fé. Ele pegou, orou e mandou fazer ultrassonografia. Na hora que fez, depois de mão no coração, um útero cresceu. Lindo de ver. Aqui em São Paulo, a mulher tinha tirado a vesícula. Tinha um buraco, da marca que tirou. Na hora que orou, cresceu. A menina aqui de Balneário foi lá para Miami. Ela não tinha os seios, por causa de acho que foi câncer, teve que remover. Ela foi daqui para Miami. Quando chegou lá na hora do culto, ela sentiu a camisa dela apertando, crescendo sangue. Aí tu vai falar isso pro povo, não acredito, eu não sei, eu não vi. Limita o Espírito. Isso é limitar o Espírito de Deus. Isso é você não dar lugar ao Espírito de Deus. É eu achar que só acontece lá, não acontece cá, ou eu achar que isso é historinha, é eu achar que isso é mentira. Eu estou limitando o Espírito Santo de Deus. Eu não posso limitar. Deixe-o livre, deixe-o agir, que ele vai agir. Tu imagina o Espírito Santo como um pintor diante de uma tela. Se por acaso você der palpite na pintura, a pintura vai ser do jeito que o pintor queria? Não. É teu dedo, é tua opinião. Mas não faz desse jeito. Eu duvido se um pintor assim, ele fala, não, me deixa quieto, então faz você. E existe muita coisa na nossa vida que está saindo errado, está saindo torto, é porque a gente está querendo pegar o pincel do pintor. Espírito Santo. Deixe-o livre, deixe-o agir. Se ele quiser curar, ele cura. Se ele quiser libertar, ele liberta. Deixe-o livre, deixe-o agir. Se ele quiser mudar tua mente, teu coração, te transformar, deixe-o livre, deixe-o agir. É chegar ao ponto de falar, Espírito Santo,
agora eu estou esperando só Ele. Porque eu sei que é Ele que vai fazer. Eu fiquei muito satisfeito. Essa semana eu tive uma experiência. Ontem, para ser melhor, para ser mais preciso. Ontem eu vim aqui para a igreja. Eu saí de casa com uma intenção. Eu lembrei que há um ano e um pouquinho atrás eu estava no monte. E lá eu conheci um pastor. E eu falei para ele assim, ele falou onde era a igreja dele. Eu falei, eu nunca nem percebi que era a igreja. Eu falei para ele. Aí ele falou, a igreja fica ali e tal. Eu falei, tu já orou para que as pessoas vejam aquela placa do letreiro lá? Tu já orou para o teu quarteirão, já repreendeu o demônio que fica ali? Porque é impossível, um lugar que tem muita gente, eu mesmo já passei e nunca vi. Aí ele falou, tá bom, vou orar. Aí eu vim muito de casa, eu falei, eu vou fazer aquilo que eu falei daquele pastor, eu vou orar por essa rua, seu quarteirão, eu vou apresentar esse Deus. Aí beleza, saí daqui, fui até lá em cima, orando, casa por casa, calçada, apresentando a Deus, voltei fazendo isso. Falei, se vem alguém evangeliza, levei folheto, falei com gente na rua. Aí eu entrei aqui, vim pegar mais óleo e ia fazer essa parte de baixo. Na hora que eu saí aqui, eu dei de cara com uma mulher assim, olhando para o letreiro. E ela falou assim, e ela tentando enxergar as letras do horário. Aí na hora que eu falei, oi, bom dia. Aí deu um papel para ela, um convite da igreja. Ela falou, você é um pastor. Eu vi um vídeo seu na internet e eu passei aqui agora. Eu fui fazer uma entrevista lá na frente do Comprão. Eu passei aqui e não vi a igreja. Agora na hora que eu voltei, eu ia entrar ali na rua. Aí eu falei assim, Deus, eu vou lá olhar para ver onde é essa igreja. E ela veio, passou, não viu. Na hora que ela voltou, depois que eu orei, ela viu. Aí tu vê, tu vai dizer que não é Deus me confirmando que tem algo para orar, algo para fazer, algo para agir. Vai dizer que é coincidência. Aí tu vai falar isso do crente carnal, o crente carnal vai falar é coincidência. Não. Eu aprendi agora a ser espiritual. Tudo para mim vai ser espiritual. Tudo para mim é Deus agindo. Tudo para mim é Deus ensinando. Porque se eu não for assim, se eu botar a lógica para vir primeiro, eu vou viver no mundo da lógica. Eu não estou para viver o mundo da lógica, eu estou para viver o mundo espiritual. Eu estou para orar e acreditar que Deus vai fazer órgãos brotar, assim como Ele faz na vida do Maldonado quando ele ora. Eu estou para orar e acreditar que Deus vai trazer vida à carne que está putreficando. Eu tenho que acreditar no Deus que arranca o tumor e faz sumir por completo. Eu tenho que acreditar no Deus que traz à existência aquilo que não existe. Porque senão eu sou apenas mais um. Vamos ser apenas mais um. Eu não posso limitar a ação. Eu preciso deixar que o Espírito Santo flua. Tu imagina comigo. Se eu não acredito que Ele age, eu vou orar simplesmente por orar. Você entendeu isso? Chega alguém aqui e fala, pastor, eu estou com uma dor tal. Deus tira a dor. Se eu mesmo não acredito, eu vou orar por orar. E não vai acontecer milagre dele. Eu preciso acreditar que Ele faz e Ele age. Lembra a história lá do pastor de São Paulo, como aquele pé? O homem ia cortar e ele falou, Deus vai querer cortar de Deus. Ele perdeu uma oportunidade de orar. Depois que ele aprendeu, ele entendeu, ele lançou uma palavra, o pé não foi cortado. Porque precisa provocar o milagre dos céus. Eu não posso viver achando que simplesmente Deus me criou e me lançou a sorte para viver de qualquer maneira. Tem um pensamento teológico que ele vai dizer que Deus criou, mas Ele não se mete na vida do homem. Está amarrado isso em nome de Jesus. E tem muito crente acreditando nesse conceito. Às vezes até sem conhecer que existe. Deus criou, amém, amém. Eu ouvi de um crente que ele acredita que Deus dá dinheiro, mas não acredita que Deus
Talvez a pessoa fale, o maior inimigo é o Satanás. O maior inimigo da promessa é a dúvida. Sabe quem é o segundo? Você vai falar, é o Satanás agora. Não. O segundo é você. O terceiro é o Satanás. Até nisso ele é o último. Porque a dúvida vem, você aceita, aí depois Satanás entra e faz a festa. O maior inimigo da bênção é a dúvida. Por que a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvido? A fé vem pelo ouvido. E ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós não podemos deixar a dúvida nos dominar. Nós não podemos deixar o medo nos dominar. Nós não podemos deixar a palavra contrária nos dominar. Se eu tenho uma promessa, Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer, ponto final. Eu tenho que continuar acreditando, eu não posso duvidar, eu não posso desistir, eu não posso ser uma pessoa difícil de moldar. Eu tenho que deixar o Espírito Santo me moldar. Às vezes é difícil, às vezes a gente já apanhou tanto da vida que a gente não acredita em mais ninguém. Tem gente que ela carrega um discurso assim: se eu não fizer, eu morro de fome. Quem já ouviu um discurso desse? Se eu não levantar e agir, eu vou passar fome. Se eu não fizer nada, só tem eu, é eu. Às vezes a gente pensa assim, mas a gente não pode deixar as circunstâncias da vida. Nós trazemos isso para a nossa vida espiritual. É eu que vou fazer, não. Quem vai fazer é Ele. Quem vai agir é Ele. Eu sou dele, minha vida está na mão dele. Eu tenho um Deus, eu tenho um Senhor, eu tenho um Rei, eu tenho alguém que cuida de mim. Eu tenho um Pai. Eu não posso perder isso. Eu não posso perder essa essência. Eu tenho que ser flexível. Eu tenho que ser moldável. Paulo aos Tessalonicenses, ele vai dizer uma curta frase: não apagueis o Espírito Santo de Deus. O que é não apagar? Aí de novo o povo acha que é no culto. Quando o culto está rolando, quando a linha estreita está rolando, o reteté está rolando, aí acha que não deve apagar, não deve calar, não deve encerrar aquele momento. Não apagar o Espírito Santo é muito além disso. É não apagar o seu trabalho, é não apagar o seu legado, é não apagar as suas curas, é não apagar o seu poder, é não cessar, é não desconfiar, é não duvidar, é continuar acreditando. Isso é não apagar o Espírito Santo. É falar: Espírito Santo, o Senhor pode resolver, o Senhor pode agir, o Senhor pode transformar, o Senhor pode intervir. Não apagar o Espírito Santo é não deixar a dúvida vir no seu coração, é Ele continuar ardendo, Ele continuar queimando, é Ele continuar agindo. Você fala: tudo está contrário, mas Ele vai fazer. Está todo mundo contra, mas eu tenho um Deus a meu favor. Eu sei que Ele vai agir, eu sei que Ele vai curar, eu sei que Ele vai operar, eu sei que Ele vai renovar, eu sei, eu acredito, eu não duvido, eu morro para apagar a chama. Isso é não apagar. Mas pastor, o senhor não sabe como foi o meu dia, o senhor não sabe como foi o meu ano, como foi minha semana, como foi o meu mês. Eu não sei como foi, mas eu sei que se você não apagar a chama, eu sei que será extraordinário, porque o meu Deus, Ele é poderoso para agir e ninguém pode impedir. Eu não sei como foi, mas eu sei como será. Se continuar nos caminhos, se continuar servindo, se continuar glorificando, se não murmurar, se não duvidar, se for para chorar, chora aos pés do Senhor. O Senhor é meu refúgio e fortaleza, em Ti que eu confio. Eu sei que o meu Redentor vive e vai agir. Essa tem que ser a nossa fé. O apóstolo, ele fala sobre não apagar. A
além. Não apagar, não enterrar, não esquecer, não abandonar. Muitos falam que conhecem o Espírito. Muitos falam do mover do Espírito. Falam-se de mover, mas não falam de conhecer o mover. É igual você ver uma pessoa que ensina algo que ela não faz. A gente não pode ser uma geração que ela fala que Deus age, mas na hora que precisa que ela crê, ela confiar, ela mesma não vive aquilo. A gente não pode viver o evangelho histórico. O evangelho ele não pode ser uma historinha que a gente conta para o filho dormir. Às vezes você pega o teu filhinho e vai contar uma historinha do lobo e dos 3 porquinhos. Só que você conta para ele, mas você sabe que não tem como o lobo soprar e derrubar uma casa. Nem que seja de palha, nem que seja de madeira. Quanto mais é de tijolo. Mas tu conta para o teu filho que o lobo sopra e vai derrubar a casa. Tu não acredita, dependendo da idade da criança, ela também não acredita, mas a gente continua contando a história. A gente não pode achar que a Bíblia é a mesma coisa. Eu não posso contar as histórias bíblicas achando que são historinhas para a criança dormir. Eu tenho que ler e falar, isso aqui tem que viver na minha vida, isso aqui tem que acontecer na minha vida. O mesmo Deus que ressuscitou, Ele pode ressuscitar na minha vida. O mesmo Deus que abriu portas, pode abrir na minha vida. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho, Ele pode abrir o mar na minha vida. O mesmo Deus que trouxe à existência aquilo que não existe, Ele pode trazer na minha vida. Eu tenho que ler e ver Deus que pode operar na minha vida. De igual modo, chega de ler a Bíblia como um livro de história. Comece a ler a Bíblia como um cardápio de milagres. Comece a ler a Bíblia como um catálogo. Olha o que Deus fez na vida de Davi. Ele pode fazer na minha vida. Olha o que Deus fez na vida de Samuel. Ele pode fazer na minha vida. Olha o Deus que fecha a boca do leão. Ele vai fechar a boca desse Satanás que está me perturbando. É o mesmo Deus. Eu tenho que ler e tomar posse das promessas. Só que quem é que traz o entendimento da palavra? O Espírito Santo. Mas se eu pego o Espírito Santo e o carrego como uma vela apagada, o que eu vou iluminar, gente? Alguém aqui já faltou luz sem precisar de uma vela? Alguém consegue enxergar alguma coisa? Eu já tenho uma vela na mão, mas se ela não estiver acesa, presta para alguma coisa, gente? Para nada. O Espírito Santo não pode ser algo que eu apenas falo de boca. O Espírito Santo tem que estar queimando, tem que estar queimando, tem que estar iluminando, tem que estar cheio de azeite. Eu tenho que viver realmente uma vida repleta da sua glória. Chega de crente andando com o Espírito Santo apagado. Tem crente que confia mais na palavra do bruxo do que na palavra de Deus. O bruxo falou isso, eu não sei o que vai ser de mim. O que é isso? Está amarrado. Eu tenho a palavra de Deus que está sobre mim, amém. Fulano de tal me amaldiçoou, o problema dele. Eu tenho o Espírito Santo de Deus que me abençoou, em glória. Fulano disse que eu não ia vencer. Minha mãe falou isso, meu pai falou aquilo. Não importa quem falou. Ao contrário, o que interessa é o que os céus falou sobre mim. Eu não posso apagar a chama. Eu não posso viver como um crente moribundo. Eu tenho que viver sabendo que o meu Espírito Santo está queimando, está ardendo dentro de mim. Estou mal, estou triste, estou cansado, preocupado. Meu fé da glória, porque eu sei que meu Redentor vive. Aí a gente começa a ver milagres. Abre para mim Marcos, capítulo 6, verso 5. Entenda o que a incredulidade pode fazer. Marcos 6, verso 5. Olha o 5 e o 6. Isso aqui fala de Jesus. Quando Jesus chegou na sua terra, diz assim: não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos
ergue as mãos. Próximo. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas e ia a ensinar. Olha o que ele está falando. De Jesus, o próprio Deus encarnado. Ele veio na terra. Ele volta para pregar na região onde ele nasceu. O contexto vai dizer que na hora que ele está pregando, realizando curas, o povo começou a falar: mas não é esse o filho de Maria, José? Os próprios fariseus, todo mundo ficou incrédulo. Ficou uma energia tão negativa naquele lugar. O texto vai dizer que Jesus não pôde fazer nenhum dos milagres ali. O milagre envolve quem ora, o milagre envolve quem é orado, e o milagre envolve quem assiste. Por que que muita gente às vezes não é curada na igreja? Não é porque tem pecado no altar, não é porque tem pecado quem está pedindo oração, é pelos crentes ao redor. Credulidade. Mas será que Deus vai fazer? E se Deus não fizer? O meu pensamento: eu vou orar, e se Deus não fizer? Outro dia eu chamei uma pessoa, estava lutando no crack, cocaína, vida destruída. Eu falei para ele: vamos fazer um propósito de oração. Eu vou contigo para um monte, eu jejuo contigo. Eu duvido você encostar a boca nessa desgraça, nessa droga. Mas pastor, isso eu não consegui. Na hora ele anulou. Na hora em mim jogou um balde de água fria. Eu falei assim: meu filho, eu estou falando que eu vou orar contigo. Na hora que der vontade, tu me fala, eu vou atrás de tu, eu vou te buscar, tu não vai usar. Vamos para o monte, vamos jejuar, duvido que você vai sentir vontade. Mas e se eu sentir? Como é que você vai trabalhar com alguém assim? Como é que você vai ministrar cura assim? Como é que você vai agir? Como é que você vai provocar o sobrenatural no meio de incrédulos? Conselho bom e de graça: acaba com a tua incredulidade. Toda vez que a incredulidade vir, você vai falar o nome de Jesus é poderoso. A gente vai começar uma campanha mês de dezembro chamada O Nome de Jesus Tem Poder. Toda dificuldade você vai repetir: o nome de Jesus tem poder. Nós vamos orar, vamos jejuar, vamos fazer atos proféticos. Tudo o que tem sido humilhação, tudo aquilo que tem te envergonhado, você vai falar: o nome de Jesus tem poder. Porque sabe o que a gente fala? Esse negócio vai acabar comigo. A gente fala isso. Esse negócio vai destruir a minha empresa. Às vezes a gente fala isso. Isso vai acabar com a minha reputação. A gente fala isso. Isso vai acabar com o meu casamento. Isso vai acabar com a minha saúde. Isso vai acabar com a minha família. Não, agora chega. Agora tu pode estar tudo quebrando, tudo desabando. O nome de Jesus tem poder. Nós vamos declarar isso em todas as áreas que estão dando errado. Eu vou me policiar. Eu não reclamo mais. Quando vi vontade de reclamar, o nome de Jesus tem poder. Porque diante do nome dele, céus, terra, inferno, todo joelho tem que se dobrar. Então não há problema que fique de pé. Não há luta que prevaleça. Não há gigante que vai me derrotar. Não há tristeza, não há depressão, não há doença, não há câncer, não há inferno que fique de pé diante do nome de Jesus. E se você quiser continuar sendo incrédulo, aí é contigo. Mas eu já tomei uma posição. Eu e a minha casa serviremos. Que você possa dizer isso. Que eu possa dizer: eu e essa igreja serviremos ao Senhor. Eu e essa igreja vamos ser avivados. Eu e essa igreja vamos viver milagres. Eu e essa igreja seremos povo de Deus. Eu e essa igreja seremos encontrados pelo Espírito Santo de Deus. Eu não posso decretar aquilo que eu vejo contrário. Eu tenho que decretar aquilo que eu creio. Eu creio que Ele vai fazer. Eu creio que Ele vai agir.
eu creio que Ele vai transformar. Tudo isso é porque o Espírito Santo está queimando, Ele tem liberdade, Ele está a pleno vapor. Essa tem que ser a nossa fé. Eu não posso limitar, eu não posso duvidar. Coloca para mim Mateus 12:22, para me encerrar. Mateus 12:22, ele é um dos textos mais complexos. Esse capítulo 12, ele traz um dos assuntos polêmicos. Ele diz assim, deixa eu ver se está igual a minha tradução. Então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo, e ele o curou. Jesus o curou, tá? Passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Olha só, depois Jesus vai dizer que é uma blasfêmia, que a blasfêmia não é perdoada, o texto que você já conhece. Sabe o que acontece nos dias de hoje? Eu estava vendo o apóstolo Pedro, que a gente está contando, que vira e mexe, ele posta lá os testemunhos da igreja no Instagram. Testemunhos com laudos médicos, testemunhos com dentistas aprovando as alterações, os milagres que Deus fez, mostrando câncer, coisas subindo do olho, centenas, cegos chegando, mundo falando, autismo sendo curado. Aí alguém vai lá e comenta embaixo: olha a tolice, o diabo também. Você consegue perceber que é o mesmo povo fariseu que viu um mundo endemoniado e cego ser curado por Jesus? Aí eles falam assim: esse homem não é santo não, quem está curando é o diabo, não é ele. É mais fácil dar crédito por Satanás do que dar crédito para Deus. A Bíblia diz que Jesus veio desfazer as obras do diabo. A Bíblia diz que Ele levou sobre si o nosso fardo. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos curados. Mas sabe o que a Bíblia diz do Satanás? Que ele veio para matar, roubar e destruir. A Bíblia não diz que o Satanás veio para curar ninguém. A Bíblia diz que o Filho de Deus que veio para curar. Sabe o que o povo faz? Atribui para o diabo o que é de Deus. É mais fácil duvidar do que crer. É mais fácil criticar do que apoiar. Você precisa sair daqui hoje aberto para o que Deus quer fazer. Porque entenda, Deus não vai curar se você não acredita. Não espere você precisar de cura para acreditar que Deus cura. Não espere acreditar que Deus cura. Não espere precisar para acreditar. Eu tenho que olhar e falar: o meu Deus, Ele pode fazer. O meu Deus, Ele não. Não espere para crer em milagre quando você estiver precisando de um. Não deixe Deus ser a última porta para você bater. Que Ele seja a primeira opção. Tem uma pessoa que eu conheço, que ela bateu em todas as portas, e ela enrolou a vida dela todinha, e a última porta que ela foi procurar foi Deus. Se ela tivesse procurado Deus na primeira, Deus tinha resolvido. Quem lembra a história da mulher do fluxo de sangue? A Bíblia vai dizer que a mulher do fluxo de sangue, ela gastou todo o dinheiro com os médicos, com a medicina, e ninguém resolveu o problema. Ela já andava já sem destino. A religião falou que não tinha jeito para ela, porque a religião dizia que a mulher que estivesse sangrando era imunda, era impura, vai dar a lei lá de Levítico. Ela já estava há 12 anos sangrando. A
religião disse que não tinha jeito, a ciência disse que não tinha jeito e o dinheiro disse que não tinha jeito. Por que o dinheiro disse que não tinha jeito? Porque o dinheiro acabou. Ela gastou tudo que tinha. Até que Jesus entra no caminho dela. Se ela tivesse procurado Jesus, se Jesus estivesse no caminho dela antes, ela não teria perdido tudo. Ela não teria passado por tudo aquilo. Por que tem muito crente vivendo uma vida inteira de derrota? Porque tem deixado para botar Jesus dentro do problema quando não tem mais opção. Jesus, ele não quer ser a última opção, ele quer ser a primeira. Eu já contei aqui para vocês um testemunho mês passado que eu estava com uma dor, acho que uns 3 dias com aquela dor, comentei remédio, fiz tudo. Aí o Espírito Santo, eu no carro com dor dentro do carro. Eu falei, Deus, me cura. Coloquei as mãos, falei, em nome de Jesus, seja curado. Não aconteceu nada. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, na minha mente veio. Não se preocupa, porque segunda-feira o remédio chega, tu passa o remédio. Deus não curou, mas tu comprou o remédio. Eu falei, não, está errado. Entrei no aplicativo, cancelei a compra do remédio. Na hora que eu orei, eu falei, Deus, eu cancelei a compra, eu confio no Senhor, é o Senhor que vai fazer. Uma dor que estava 3 dias foi embora em menos de 10 minutos. Porque eu precisei agir, eu precisei falar, Deus, não estou confiando no remédio. Sabe como é que eu estava? Vou orar, mas se Deus não curar, tem remédio que vai chegar. Eu estava assim. Na hora eu falei, está repreendido. Eu não posso ter essa incredulidade. Eu sou homem de fé. Eu já vi Deus agir. Eu já peguei gente ruim, botei para andar, para correr. Porque eu já vi o poder de Deus fazer isso. E o meu Deus faz. O meu Deus cria órgãos. O meu Deus restitui. O meu Deus restaura. Eu vou orar agora. Eu orei e falei, sai toda doença em nome de Jesus. Na hora eu levantei e falei, tá bom. Se eu tivesse feito isso no primeiro dia, eu não tinha passado 3 dias hoje. A gente precisa manifestar a fé. Eu tenho que crer, eu tenho que acreditar. Vocês vão ver as barbaridades que a gente vai fazer quando os visitantes começarem a chegar nesse lugar. Começar a ver os doentes, que venham os doentes, venham os enfermos, para ver o poder de Deus. Eu vou orar e meu Deus vai agir. O nome de Jesus continua sendo a primeira opção. Eu não vejo barbaridades que vão acontecer. Porque Jesus cura, Jesus restaura, Jesus renova. A mesma unção que estava na vida dos apóstolos está sobre a igreja. Jesus falou, ide, fazer discípulos, curar os enfermos. Isso é um mandamento que Jesus nos deu. Tem uma autoridade sobre nós e nós não podemos desperdiçar isso. Toda causa impossível vamos apresentar a Deus. Nós temos que carregar o lema: o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus tem poder. Jesus não mudou. Tudo Ele pode e Ele vai fazer. Eu não posso deixar a dúvida me dominar. Eu não posso deixar o medo me dominar. Eu não posso deixar o cenário me dominar. Eu tenho que continuar crendo. Eu tenho que continuar confiando. Fique de pé para a gente orar. Você tem uma missão. Qual é a sua missão? Deixar Ele livre para Ele agir. Não limitar, não apagar. Deixe Ele livre. Fala, Espírito Santo, o Senhor está livre. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade. Espírito Santo, a casa é sua. Espírito Santo, a família é sua. Espírito Santo, o ministério é seu. O Senhor tem liberdade. Eu não sei se você alguma vez duvidou, se você tem passado por um conflito que tem gerado dúvida, provocado dúvida. Eu não sei se essa estratégia do diabo tem dado certo, de plantar dúvidas. Hoje é a noite de você entregar todas as suas dúvidas na mão de Deus.
Porque se eu entrego na mão de Deus, aquilo não vai voltar comigo para casa. Se eu entrego na mão de Deus, aquilo não vai continuar me atormentando à noite. Aquilo não vai continuar tirando o meu sono, porque eu entreguei na mão de Deus e aquilo não vai me atormentar mais. É ponto final. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração para realmente entregar toda a dúvida, realmente entregar toda a aflição, realmente entregar toda a água que tem tentado apagar o espírito. Porque o que apaga o fogo pode ser uma água, pode ser um vento. E às vezes a gente entra nos ventos da vida que acabam querendo apagar e soprar a vela do fogo do espírito. Não deixe esse fogo apagar. Eu vou orar pela tua vida, pela minha vida também, pela vida dos que nos assistem pela internet. Que o fogo do Espírito ele venha aumentar a chama. Que você possa dar liberdade para ele agir. Que você possa entregar os seus problemas, suas lutas e não pegar de volta. Realmente entregar na mão do Senhor e não pegar nunca mais. Para que a gente possa viver o novo. Viver a fase do novo. Viver realmente o que Jesus conquistou na cruz. E talvez se você está com algum problema, alguma dificuldade, eu não sei o que é. Você vai pensar nisso agora pela última vez. Porque a partir de agora você entregou na mão dele. E ele vai agir. Ele vai tirar essa ansiedade, essa preocupação. E você vai testemunhar o que Deus fez. Essa enfermidade não é para a morte, é para se manifestar a glória de Deus. Essa luta não é para te jogar no chão, é para manifestar a glória de Deus. Querido Jesus, nesta hora, eu oro, meu Deus, por este teu filho, essa sua filha, que tem algo tirando a paz, gerando dúvida, preocupação, ansiedade, algo, meu Deus, que tem brotado a partir de uma dúvida, e essa dúvida ela cresce. A dúvida crescendo, ela se torna em desconfiança. Aí quem desconfia de Deus não tem como provar os milagres de Deus. Porque a fé, para se aproximar de Deus, é necessário ter fé. Quem tem fé não duvida, quem tem fé confia. Então, meu Deus, eu repreendo toda dúvida. Eu repreendo, meu Deus, toda desconfiança. Eu repreendo, meu Deus, toda a voz contrária do mal. E hoje eu profetizo que nós vamos sair daqui com a nossa fé carregada no 100%. 100% no Deus que prometeu. Vamos olhar para o problema e vamos falar: o nome de Jesus tem poder. Vamos olhar para a luta e vamos dizer: o nome de Jesus tem poder. O seu poder não é limitado, o seu poder não está encaixotado. Tudo tu podes, e nós vamos ver acontecer. Então, meu Deus, em nome de Jesus, opera com a cura, opera com a resposta, opera, meu Deus, tirando toda a preocupação, resposta que o teu filho precisa, tua filha precisa, traz, meu Deus, a resposta em nome de Jesus. Você crê, diga amém. Você pode sentar.